Tá bom. Bom dia a todos e todas. Vamos dar um minutinho para todo mundo poder entrar. Bom dia, nós estamos só esperando, aguardando o horário para todo mundo poder se logar. Bom dia a todos e todas. Nós estamos dando um minutinho para todo mundo conseguir se logar e nós já daremos início ao nosso webinar jurídico. Só mais um minutinho. Bom, vamos dar início, então, ao nosso webinar jurídico. Sejam todas muito bem-vindas e bem-vindos. Nosso webinar hoje, o assunto é as relações trabalhistas no teletrabalho, um evento em parceria com o escritório Thail Checker, Mayer Brown. E hoje a gente conta com a nossa palestrante Aline Fidelis. Ela é a sócia da área trabalhista do escritório. Ela é professora assistente da PUC São Paulo e possui mais de 20 anos de experiência em consultoria e contencioso trabalhista estratégico. Nós, ao final do evento, vamos contar com um tempinho separado para todas as perguntas. Então, sim, muito à vontade para mandar no chat ou no nosso Q&A, que nós teremos esse tempinho para responder. Já adiantando as perguntas, a palestra vai ser disponibilizada posteriormente para todo mundo que se inscreveu. E, bom, se tiverem qualquer dúvida, qualquer problema, fiquem à vontade de comentar no chat, estaremos aqui para resolver. Sem mais delongas, Aline, muito obrigada por aceitar o convite, por essa parceria. Fique à vontade. A palavra é sua. Bom dia a todas e todos. Muito obrigada à Câmara pela oportunidade, pelo convite. Agradeço à doutora Helena, a todos aqui, Guilherme, e também aos associados e demais que estão aqui participando conosco.
A ideia é que a gente consiga expor um pouco desse tema tão atual do teletrabalho e trabalho remoto, e ao final vai ser super bacana se vocês puderem fazer perguntas e a gente trocar aí um pouco mais de experiências e conhecimento entre nós. Eu digo que eu gosto de passar um pouco da nossa experiência e conhecimento e aprendo muito com todos vocês que estão aqui sempre, em cada palestra. Então, é realmente uma realização e uma felicidade estar aqui com vocês. Começando aqui um pouquinho, né? A Helena já foi super bacana, já me apresentou. Então, eu sou aqui a responsável pela área trabalhista do nosso escritório. Trabalhamos praticamente só com direito empresarial, né, para as empresas, toda a parte de direito do trabalho, litígios, consultoria e também Global Mobility. Hoje não é o tema, combinei com a Helena, não vamos tratar dos nômades digitais, mas num futuro aí, uma palestra futura, podemos combinar aí este tema que também tem relação com o teletrabalho, é tão atual. Hoje o foco será mais mesmo o trabalho remoto. A gente iniciou aqui trazendo brevemente esse slide, a ideia não é trazer todo o histórico, aquela palestra, né, que fica em termos teóricos e não práticos. A ideia é só mostrar para vocês que o teletrabalho ele foi se desenvolvendo e trazendo maior ênfase em momentos de crise. Então, a gente vê que, nossa, a gente teve esse boom, né, com a pandemia da Covid-19, mas será que começou agora? Na verdade, não. A gente sabe que ele vem se desenvolvendo desde 1970, um pouquinho antes a gente já tinha 1970 aquele boom, né? E ele foi indo se desenvolvendo, mas havia uma cultura ainda nas empresas de controle, menos confiança nos trabalhadores, mais controle, de ter que ver o trabalhador ali, o gestor ter que entender que ele estava ali para confiar que ele estava trabalhando. E com a Covid, com a pandemia da Covid-19, todos tiveram que mudar um pouco o mindset e começar a entender que sim, é possível e é possível ter produtividade no teletrabalho, que agora, com a medida provisória, a gente vai falar um pouquinho mais adiante, está equiparado a trabalho remoto, teletrabalho e home office, se a medida provisória for convertida em lei, estão como sinônimos. Então, a ideia aqui para vocês é mostrar que ele já existia, mas nesse momento que estamos nas relações de trabalho, ele é o grande, digamos, acho que a grande transformação que estamos vivendo. Como ele vem sendo tratado pela legislação no Brasil? Bom, a gente já tinha, desde 2011, né, a gente sabe bastante, assim, a gente já tinha uma previsão do trabalho remoto, mas pouca na CLT. O artigo 6º ele só estava equiparando o trabalho remoto, e o teletrabalho é uma espécie desse gênero, trabalho remoto. Então, trabalho remoto é o todo. Teletrabalho, home office, anywhere office, então ele é o todo que abrange. A CLT trazia esse todo, dizendo o trabalho prestado lá com o empregador, na sede da empresa, ele se equipara a este trabalho remoto. O que a CLT estava querendo dizer quando fala se equipara? Bom, se na sede da empresa o empregado é detentor do cargo de confiança e tem exceção para não ter a sua jornada controlada pelo empregador, a regra vai ser a mesma, equiparada no trabalho remoto. Então, basicamente, o que a CLT quis dizer? O que você combinou com o seu empregado, contratou com ele, você vai também manter no trabalho remoto. Aí, era, obviamente, né, cheio de lacunas, mas você entendia que tudo que estava combinado no trabalho presencial ia ser colocado em prática no trabalho remoto. Veio em seguida a Lei da Reforma Trabalhista. Ela entrou em vigor em 11 de novembro de 2017, estamos aí perto dela completar 5 anos, vivenciamos nesses quase 5 anos experiências práticas sobre o teletrabalho, e algumas tentativas de suprir lacunas. Por que nós dizemos isso? Porque ela veio e trouxe um capítulo para o teletrabalho.
Então, essa espécie do todo trabalho remoto. E aí, ela trouxe dos artigos 75A a 75E da CLT algumas disposições para regular o teletrabalho e conceituou o teletrabalho. Como ela conceituou? Como o trabalho à distância, mas que necessariamente o empregado entrega o produto do seu trabalho por meios teletemáticos. Nós temos nesse teletrabalho a telesubordinação. A CLT entendeu naquele momento, inseriu no artigo 62, o inciso 3, que seria impossível de controle de jornada essa relação à distância por esse naquele momento, em novembro de 2017. Os anos foram se desenvolvendo aí, foram mostrando na esfera prática, e a jurisprudência foi mostrando que não era meio assim. Softwares, tecnologia, globalização, tudo que nós temos de meios de controle, o empregador tinha, sim, como controlar a jornada, e começou-se a ter uma discussão se aquele teletrabalhador tinha que ter a jornada controlada ou não, como ficaria este tema da jornada, que era um grande diferencial. Outro ponto super discutido entre as empresas, o que seria preponderantemente fora das dependências do empregador, que é a letra da lei, né? O artigo 75A. 2 vezes por semana na empresa, 3 vezes, então, é preponderantemente fora? Bom, pacificou-se que preponderantemente fora das dependências do empregador é a intenção de trabalhar pelo meio teletemático, a intenção. Obviamente, tem uma reunião presencial, o teletrabalhador precisa comparecer na sede da empresa. Isso não descaracteriza o teletrabalho. E foi assim que as decisões judiciais foram vindo e a jurisprudência foi, de certa forma, se consolidando durante esses anos. Aí a questão do controle de jornada. Bom, se eu estou controlando quando ele está aqui presencialmente, eu vou aplicar a mesma regra quando ele está no teletrabalho. Lembra o artigo 6º da CLT. Mas eu não controlo, é impossível de controle, ele fica preponderantemente no meio teletemático, ele vem aqui eventualmente. Bom, então você não tem a necessidade de controlar. Quando a gente achou que estava ficando pacífico, estávamos tendo um pouco mais de segurança jurídica, veio a medida provisória 1108. Bom, qual é o status da medida provisória 1108 e por que da importância dela para o nosso tema de hoje? Ela traz, em geral, né? Ela fala sobre auxílio alimentação e ela também fala sobre o trabalho remoto. A nossa conversa de hoje aqui está mais focada no teletrabalho, por conta disso não trataremos das disposições da medida provisória do auxílio alimentação. Também mais um tema que eu fico à disposição aqui da Câmara e de todos vocês associados para tratarmos num outro momento. Sobre o trabalho remoto, o que ela trouxe de tão diferente, né? Ficamos na esperança de o que não estava pacificado, desde a lei da reforma trabalhista, vir aqui como forma de suprir lacunas. Alguns pontos, sim, ficamos felizes, outros não, ainda estão pendentes. Em qual é o status dela? Ela já foi aprovada pelo Senado e está aguardando sanção presidencial ou não. A expectativa aqui dos operadores de direito do trabalho é que ela seja aprovada sem nenhum tipo de veto do presidente Bolsonaro, mas não, obviamente, não temos como ter certeza disso, é uma expectativa. Sendo sancionada, ela vai ser convertida em lei. Quais são as modificações neste momento que são importantes se saber, né? Ela está em vigor, é importante aplicá-la nesse momento, se ela for convertida em lei, continuar com a aplicação, se ela não for, não. E qual foi a principal que trouxe muitos problemas para as empresas? O único teletrabalho agora que não precisa ter controle da jornada é o por produção ou por tarefa. Mas a medida provisória, ela não diz exatamente o que ela considera o trabalho por produção ou por tarefa.
Como auxiliá-los aqui nessa interpretação, né? Estudamos bastante aqui na nossa firma sobre esse tema, e produção ou tarefa é o que o trabalhador consegue receber sem ter um prazo certo. Exemplo, o meu gestor chega e fala: Aline, você tem que fazer este trabalho das 9 às 10. É complicado, ele está me impondo horário, está me controlando quando eu preciso entregar aquele resultado, né, pelo meio teletemático. Mas se eu tiver uma tarefa, uma pesquisa, uma palestra, o PowerPoint para preparar, e eu puder ajeitar aqui, na minha própria agenda, eu tiver ingerência para decidir sobre ela, é uma tarefa que eu tenho, é uma produção que eu tenho que entregar, e não necessariamente eu sou uma pessoa que tenho que cumprir o horário e estar sujeito ao controle. Ainda assim, é muito discutível. É mais fácil enxergar produção ou tarefa quando você pede para um pintor pintar uma casa. Você vê o trabalho acabado. Para quem trabalha em escritórios, dentro, né, de certas organizações, é muito difícil incluir neste conceito. E este está sendo um grande celeuma, uma grande discussão. O que veio e o que motivou isso? A medida provisória trouxe essa alteração, está propondo alterar o inciso 3º do artigo 62, por quê? Porque nós vimos durante a pandemia da Covid-19 um grande aumento de doenças mentais, burnout, etc., por conta de que estávamos todos em home office, teletrabalho, e a questão de pausas, de controle da jornada para que o trabalhador pudesse cuidar mais da saúde, sobretudo da sua saúde mental, nem sempre estava sendo possível. Então, realmente foi um dos motivadores para essa alteração e, enfim, é o que está trazendo aí de grande discussão. Além disso, nós trouxemos alguns pontos mais pacíficos da medida, caso ela seja convertida em lei. A primeira delas, antes da medida provisória, como a gente disse, o home office era diferente do teletrabalho. Ambos são espécies de um gênero trabalho remoto. Home office é o trabalho em casa, na residência. O teletrabalho é por meios, é aquele trabalho que o teletrabalhador entrega pelo meio teletemático, mas não necessariamente da sua residência. Então, mais um pouquinho para frente, a gente vai tratar do teletrabalho transregional e transnacional, transregional entre regiões no nosso país e transnacional quando a gente trata de teletrabalho incluindo países, né, outros países fora do Brasil, e aí fica um pouco mais claro essa diferenciação do home office para o teletrabalho. Obviamente, o home office também pode ser um teletrabalho transnacional, caso a pessoa tenha uma residência, né, fora, mas é mais difícil. O mais comum é a gente ver o trabalho à distância, residência, home office e teletrabalho transnacional. A medida provisória veio equiparar os dois. Ela quis dizer assim, ele não é realizado fora das dependências do empregador, ele é teletrabalho. Pode ser em casa, pode ser onde for. Vou chamar tudo de teletrabalho e vou acabar com essa discussão de diferenciação de home office, trabalho na residência e teletrabalho à distância por meio teletemático. Isso muda alguma coisa? Bom, tinha uma discussão do inciso 3º do artigo 62 da questão do controle de jornada, uma questão prática na jurisprudência, se no home office eu tinha ou não que controlar a jornada do empregado. Nós tínhamos decisões antes mesmo da lei da reforma trabalhista dizendo que não, e depois que o inciso 3º foi incluído na lei, com a menção expressa a teletrabalho, essa literalidade da expressão trouxe essa discussão. Então, no final do dia, se eu não preciso controlar no teletrabalho por produção ou tarefa a jornada, né, eu como empregador do empregado, ele equiparando, deixando claro que home office e teletrabalho são equiparados, na vida prática eu não vou precisar também equiparar. E todas as outras disposições da medida provisória aplicadas ao teletrabalho vão aplicar ao home office. Até por isso que nessa palestra, tratando todos os títulos e buscando o termo trabalho remoto,
porque estamos querendo abarcar as duas formas de trabalho à distância. Um pouco da alteração de ajuste contratual, estagiários e aprendizes. Tá? O que mudou? Ela tem que constar expressamente no contrato individual de trabalho. Tá? Se você vai alterar isto, se você vai mudar do regime presencial para o teletrabalho e do teletrabalho para o remoto. O que mudou foi em relação ao home office, porque o teletrabalho antes da medida provisória, nós já observávamos essa obrigação com a antecedência mínima de 15 dias. Então, a grande preocupação é que, caso as empresas tenham, por exemplo, políticas mais abertas, políticas de RH, políticas de home office, mas que não trazem, não tem, né, algo expresso, um ajuste contratual expresso para seus empregados sobre o home office, a grande preocupação agora com essa medida provisória é que passem a rever os seus contratos, os seus ajustes contratuais com seus empregados, para prever também o home office. Acho que isso fica na esfera prática, que é o que a gente busca aqui nessa conversa com vocês hoje, é o grande ponto para trazer. O que não estava expressamente permitido e trazia insegurança jurídica, e é uma boa notícia para todos hoje. A gente tem uma previsão agora expressa de que pode ser adotado esse regime de trabalho remoto para os estagiários e aprendizes. Então, já acontecia na prática, havia um pouco de insegurança jurídica, se era permitido ou não, foi uma prática até, digamos, forçada, né, por conta da pandemia, e que continuou depois, agora que temos uma situação de pandemia mais controlada em nosso país, continuamos adotando, todos conseguiram criar bons mecanismos e enfim, o trabalho remoto virou até um atrativo para contratar e reter talentos nas empresas. Então, agora é uma segurança jurídica importante que veio com a medida provisória 1108. Um outro ponto importante que veio com a medida é que a gente tinha um pouquinho de insegurança jurídica por conta das decisões um pouco divergentes proferidas pela Justiça do Trabalho, em relação ao enquadramento sindical. Então, agora, a medida provisória trouxe também um ponto relevante. Os empregados que tiverem no trabalho remoto, para eles vão ser aplicadas as disposições das normas coletivas da base territorial do empregador. Ele pode estar trabalhando e, de certa forma, estar em outro local, mas a norma coletiva aplicada vai ser na sede do empregador. O empregador tem, enfim, várias localidades, etc. Um deles é o empregador do empregado, aquele CNPJ, aquela localidade, e é feito enquadramento daquela forma. Qual que é o ponto muito positivo em relação a isso? Os RHs, eles conseguem ter um controle melhor de harmonização dos benefícios, reajustes salariais, independentemente do trabalhador ter sido contratado pela empresa aqui no Brasil e estar trabalhando em outro país, por exemplo, o Anywhere Office, que a gente vai falar um pouquinho mais para frente. E vamos trazer aqui uma pinceladinha sobre esse trabalho no exterior para vocês. A gente trouxe uns slides lá abaixo para aprofundarmos, que eu acho que é um ponto bastante importante da legislação aplicável. A própria medida provisória, ela faz referência às exceções previstas na Lei 7.064 de 82. Então, o enquadramento sindical é um ponto, as normas coletivas são do empregador. Vamos discutir um pouquinho as disposições da Lei 7.064, porque ela traz o princípio da norma mais favorável ao empregado. Em termos práticos, na prática, quando a gente analisa a nossa legislação brasileira e a de um país fora, muitas vezes a brasileira é mais benéfica.
em poucos locais. Aqui na América Latina, por exemplo, às vezes a gente enxerga algumas disposições mais benéficas na Argentina, que é um país que tem uma legislação bastante benéfica para empregados também, assim como o Brasil, e tem disposições de negociação coletiva muito próximas da nossa legislação pátria. Mas dificilmente nós vamos ter grandes conflitos, porque o Brasil tem uma legislação bastante protetiva em termos de relações de trabalho. Alguns pontos aqui adicionais importantes sobre a medida. Ele trouxe de forma clara que, se o comparecimento ali for pontual para algumas atividades específicas, e ainda que isso aconteça com aquela frequência que a gente falou um pouquinho no começo da conversa, 2 dias na semana, que vinha uma discussão, mas está certinho que de terça e quinta ele tem que estar na sede da empresa. Isso não vai descaracterizar mais o teletrabalho, o trabalho remoto aqui, em geral, home office e teletrabalho. A medida provisória traz isso de forma expressa e, de novo, traz uma segurança jurídica, porque tínhamos decisões aí ainda bastante divergentes na Justiça do Trabalho. O acordo entre, né, esse ajuste contratual que é obrigatório agora, como a gente disse antes, ele pode dispor sobre horários de trabalho e os meios de comunicação entre empregado e empregador. Então, seja o home office, seja o teletrabalho, agora a medida provisória não está exigindo necessariamente esse meio teletemático. Obviamente, é o que todos mais utilizam, Zoom, Teams, Webex, essas plataformas todas, mas não necessariamente. O meio de comunicação vão ser por ligações telefônicas, enfim, isso depende do ajuste contratual, do acordo individual entre as partes, o que traz maior liberdade entre as partes para negociarem a forma que fica mais adequada para a comunicação empregado-empregador. O que também traz aí, como a gente disse antes, uma necessidade de revisão dos contratos de trabalho. Um ponto muito bacana trazido pela medida provisória. As empresas devem buscar dar maior prioridade para empregados que tenham deficiência ou com filhos ou crianças de até 4 anos de idade para as vagas de trabalho remoto. Isso é bacana, porque a medida provisória está trazendo um lado social importante. É claro que sempre cada empresa vai olhar os seus departamentos, quais as vagas e quais a possibilidade de expor, né, de conferir isso, mas trazendo expressamente na medida provisória e dando essa prioridade, as empresas podem ficar tranquilas até de outros empregados não se sentirem preteridos, né? Na escolha, digamos assim, na preferência, porque é algo que a medida provisória traz expressamente como permitido. Outros pontos aqui bastante importantes. Antes da medida provisória, havia-se discussão se o empregador tinha ou não que ser responsável pelas despesas, principalmente quando o empregado, né, respeitado aquele prazo de 15 dias, retornava para o trabalho presencial. Agora está expresso que não será. Claro que cada caso é analisado, às vezes há uma disposição em norma coletiva, convenção coletiva de trabalho ou acordo coletivo de trabalho determinando essa obrigação, mas em linhas gerais, se não tiver uma obrigação expressa, obrigação contratual ou por norma coletiva, a medida provisória trouxe essa segurança de que o empregador não será responsável. Um outro ponto importante também, que trouxe um pouquinho de discussão jurídica antes da medida provisória, né, nesse período aqui de quase 5 anos que a gente falou desde a entrada em vigor da reforma trabalhista, é se o que configuraria ou não o tempo à disposição no trabalho remoto, home office, teletrabalho. Bom, todo esse tempo de uso dos equipamentos, de softwares, das ferramentas, etc., a medida provisória diz que não configuram sobreaviso, regime de prontidão, tempo à disposição. Claro que
A única exceção é quando tiver alguma previsão em contrato de trabalho ou convenção coletiva. Aqui, até para deixar claro, todas as disposições que eu estou contando um pouquinho da medida provisória 1108 para vocês, a gente sempre precisa olhar no caso prático se há um ajuste em contrato de trabalho ou convenção coletiva de trabalho, falando de outra forma, trazendo outra disposição. Principalmente em contrato de trabalho, se a medida provisória for convertida em lei, ela entra em vigor por prazo indeterminado, mas é importante aí, com uma nova alteração legislativa, verificar a necessidade ou não de fazer, inclusive, uma revisão dos contratos de trabalho, porque como nós temos aqui na medida provisória questões que eram lacunas e que muitas vezes não estavam nem abarcadas, né, de uma forma expressa pelas políticas empresariais ou até pelos contratos de trabalho, é importante essa revisão para passar a prever de forma expressa, para o empregado ter ciência das novas regras, e sempre buscando, se for o caso de alterar, trazer uma transação com o seu empregado que não implique em alteração prejudicial ao contrato de trabalho, que é vedado pelo artigo 468 da CLT. Agora, acho que saindo um pouquinho da medida provisória 1108, né? Como a gente disse, a gente esperava que ela cobrisse muitas lacunas, cobriu algumas, outras não. E quais as outras que a gente entende que ainda há alguma discussão jurídica? Mas no teletrabalho transnacional, no transregional, a gente entende que ela veio para ajudar e esperemos aí que seja sancionada e seja convertida em lei. O que seria o teletrabalho transregional, então? Por hora, ele é o trabalho remoto em sentido mais amplo, porque teletrabalho e home office estão equiparados pela medida provisória. É um teletrabalho ou um home office feito fora das dependências do empregador. Aquela preponderância não tem muito problema mais se eu marcar alguns dias para ir no empregador, como a gente disse, e ele está fora da região do empregador. O que trouxe um pouquinho de discussão? Bom, está descentralizado, né? Às vezes o empregador está em São Paulo e o teletrabalhador está no Nordeste, ali na praia, trabalhando com maior produtividade, inclusive. O que ele trouxe de discussão? A principal sobre a norma coletiva aplicável. E aí, a grande discussão veio, os doutrinadores já vinham caminhando para o sentido que veio consolidado pela medida provisória, de ser observada a norma coletiva da sede do empregador. Bom, qual é o fundamento legal para isso? A gente entende que, além da medida provisória, caso ela não seja convertida em lei, o entendimento dela, ainda assim, deve ser aplicado pelas empresas por conta dos termos dispostos no artigo 651 da CLT. Então, acho que existe um pouco de lacuna, esperemos que a medida provisória seja convertida em lei, mas, ao mesmo tempo, dá para, utilizando os princípios que regem as relações trabalhistas e interpretação da lei, hermenêutica, chegar a uma conclusão com segurança jurídica da aplicação do artigo 651 da CLT. E os RHs também agradecem, porque eles ficam com muito mais facilidade em harmonizar benefícios e reajustes salariais. Sobre o transnacional, aí é a grande discussão. Aqui, o objeto da nossa palestra hoje não vai entrar em questões tributárias, né? Questão de residência fiscal, etc., que são pontos também importantes a serem observados quando nós temos aí essa relação entre países, trabalhador contratado no Brasil, prestando serviços fora, ou a empresa no Brasil e o trabalhador, de certa forma, sendo transferido. Esses pontos geralmente demandam uma análise também tributária, e de questões imigratórias, sobretudo vistos, residência para os expatriados, mas aqui a nossa palestra vai focar mais na questão de relações de trabalho propriamente ditas para vocês, notadamente o teletrabalho, que é o nosso tema.
Bom, o que a gente tem de importante para trazer, né, disso? A possibilidade do trabalhador prestar serviços em outro país traz como grande questão a legislação a ser aplicável para este teletrabalhador. Ele entrega esse teletrabalho transnacional, transfronteiriço, lá de fora, faz tudo à distância, e qual legislação eu aplico? Em tese, não imaginando a medida provisória 1108, a gente já vai falar um pouquinho dela, o que ela está trazendo de diferença, a gente ficava com alguns critérios para serem observados. Eles eram 4. A norma mais favorável ao trabalhador, o local da prestação de serviços, o local de quem toma os serviços, ou seja, a empresa que contratou, e o local eventualmente eleito em contrato. Eram 4 pontos. Por que a gente está dizendo um pouquinho? A medida provisória ela busca alterar o artigo 75B da CLT para tratar do teletrabalho transnacional. Ela foi extremamente ampla nesse sentido. Eu vou até adiantar um slide aqui para vocês. Ela não foi. A ideia dela é dizer que ao contrato de trabalho admitido no Brasil, lendo literalmente o que eu estou dizendo, que quiser prestar o serviço fora do território nacional, aplica-se a legislação brasileira, excetuadas as disposições da Lei 7.064 de 1982. Essa é uma lei muito importante para o nosso papo de hoje, vai ser nosso último tema. Salvo disposição contrária estipulada entre as partes. Bom, vamos voltar aqui para o nosso outro slide. Por que a gente entendeu que a gente continuou mais ou menos na mesma, mesmo com a medida provisória sendo convertida em lei? Porque no final do dia, os 4 critérios que a jurisprudência e todos os doutrinadores já estavam analisando para entender a legislação aplicável para quem trabalha fora, eles continuaram com essa proposta trazida pela medida provisória 1108, já aprovada pelos senadores. Qual é a nossa grande segurança jurídica aqui? É sempre tentar encaixar, essa palavra, né, não é nenhum juridiquês aqui, encaixar mesmo a nossa situação prática a um dos critérios da Lei 7.064, porque a gente sabe que quando a gente tem uma previsão legal, o princípio da legalidade, a gente tem segurança jurídica. Claro, a interpretação dos tribunais, a jurisprudência, etc., podem trazer uma interpretação diferente, mas a Lei 7.064 ela é muito expressa nos seus pontos. A gente vai trazer um pouquinho da discussão e no final concluir com ela, mas já ficando aqui a nossa opinião sobre esse tema para trazer um pouco de segurança jurídica que, infelizmente, não veio com a medida provisória 1108. Essa nossa crítica e talvez vocês tenham visto algumas reportagens e outros temas, outros materiais sobre o tema da medida provisória 1108, também criticando que ela ainda permanece com lacunas, ainda não foi o suficiente para sanar todo o tema do teletrabalho, e a gente até entende que ok, porque é muito difícil, é um tema muito novo, ele vem caminhando 5 anos, não vai ser uma medida provisória convertida em lei que vai conseguir abarcar todo e qualquer celeuma aí das relações de trabalho que são complexas e que trazem aí diversos desdobramentos para ambas as partes, empregados e empregadores. Então, com esses 4 critérios, o que se chega à conclusão? O princípio da norma mais favorável ao trabalhador, atrelado a algo que for eleito em contrato, vai estar em linha com o que está disposto na Lei 7.064, sem trazer grandes contradições, e, ao mesmo tempo, as partes vão ter combinado e transacionado os termos importantes para este teletrabalho fora do país. Um elemento aí importante de conexão, né? A norma mais favorável ao trabalhador com eleição em contrato, respeitados os requisitos mínimos da Lei 7.064, vai evitar a incompatibilidade com a lei. Esse é também um ponto importante. Mas a lei não aplica para todo mundo. Vamos aqui nela. A lei não aplica para todo mundo, é bem verdade, ela não aplica para todos, mas até para quem ela não aplica,
Se houver uma eleição em contrato, se o princípio da norma mais favorável ao trabalhador, que é um princípio que rege as relações de trabalho, é algo que realmente rege em todas as esferas da nossa relação de trabalho no Brasil, e ainda assim as empresas tiverem a cautela de, por analogia, utilizar tudo que está previsto nela, é uma segurança jurídica para suprir uma lacuna que nós não temos ainda para toda e qualquer situação do teletrabalho transnacional com previsão em lei. Então, é por conta disso. Aí, mas o que a lei já regulamenta para a gente ficar um pouco mais seguro de aplicar? Bom, ela regulamenta as situações dos empregados que são transferidos para o exterior, quando os contratos estavam sendo executados no território brasileiro, cedidos para uma empresa sediada no estrangeiro, desde que mantido vínculo com o empregador brasileiro, podem ter sido também contratados aqui por uma empresa sediada no Brasil para trabalhar a seu serviço no exterior. Obviamente, ela excetua o empregado que vai prestar um serviço de natureza transitória e ela considera transitório um período de até 90 dias, exigindo que o empregado tenha ciência expressa dessa transitoriedade e receba, além das passagens, né, de volta, todas as diárias de hotel e despesas do período que ele vai ficar lá. Então, uma viagem a trabalho de um mês não vai configurar, obviamente, uma transferência do seu empregado e a lei traz isso de forma expressa. E a grande recomendação essas disposições, elas vão aplicar se eu contratar alguém que não foi contratado aqui, que já foi contratado lá fora. Bom, ele foi contratado lá fora, o produto do serviço, ele trabalha para a empresa brasileira, ele entrega tudo para a brasileira. Nossa, ele entrega, eu tenho que aplicar a legislação do país lá de fora? Seria recomendável, por cautela, já que a gente tem uma lacuna na lei, observar a norma mais favorável. É recomendável que o contrato tenha a previsão expressa da legislação aplicável, até porque pode existir subjetividade no que é mais favorável. O empregado pode entender que a legislação da localidade que ele está é mais favorável. Então, apesar da gente não ter isso regulado, quando a gente traz um pouco da nossa experiência prática, a gente diz que é recomendável sempre observar esses 2 pontos dos 4 que nós dissemos inicialmente. A eleição no contrato e a possibilidade da norma mais favorável ao trabalhador. O local da prestação de serviços e o da tomadora de serviços, nesse contexto do transnacional, não nos parece tão relevante quando comparado a esses 2 outros elementos. Por conta disso, a eleição em contrato é a norma mais favorável ao trabalhador e a negociação entre as partes. Ainda a gente pode acrescentar, no caso concreto, este trabalhador ser considerado pela legislação brasileira hipersuficiente. Hipersuficiente é aquele que recebe mais do que 2 vezes o teto da Previdência e tem ao menos um diploma de nível superior, né, de graduação. Ele pode negociar algumas condições, se ele está elegendo em contrato a norma, está entendendo o que é favorável, está negociando condições com o seu empregador, a segurança jurídica, a nosso ver, apesar de não expressa, apesar de ainda termos lacuna, não termos uma lei, que é um pouco da nossa crítica nessa palestra, vem aí com a negociação entre as partes. Parte prática da transferência, quando de fato a Lei 7.064 é aplicável. É necessária uma prévia autorização do Ministério do Trabalho. Muitos clientes nos perguntam como é feita essa autorização. É um procedimento prático, é um pedido relativamente simples, porque não está previsto nenhuma portaria, nenhum normativo de forma expressa, mas há algumas condições importantes para essa transferência, para que, se houver uma fiscalização do Ministério do Trabalho, caso vocês, como empregadores, não tenham feito o pedido da autorização expressa, ao menos tenham a documentação que provem que o empregado poderia ser transferido nos termos dessa lei. Basicamente, a documentação é que a empresa contratante tem ao menos 5% do capital social da empresa brasileira, geralmente é o que acontece com as grandes multinacionais, mas é importante verificar essa questão do percentual. A empresa contratante e a brasileira vão ser solidariamente responsáveis por todo este período que o empregado estiver transferido.
e precisa haver um procurador com poderes especiais para representação no Brasil. Então, a empresa contratante de fora precisa também ter um procurador com poderes especiais aqui no Brasil, ela precisa eleger esse procurador para que possa representá-la para quaisquer situações. Basicamente, se esse empregado, né, esse trabalhador depois entrar com uma ação trabalhista, por exemplo, ele pode, se ele quiser, né, as empresas são solidariamente responsáveis, ajuizar a reclamação trabalhista e colocar no polo passivo, por exemplo, a empresa brasileira, e ainda assim a empresa estrangeira e todo o grupo poderia ser responsável por eventuais créditos deferidos a esse trabalhador. Então, no final do dia, a Lei 7.064, ela quer trazer segurança jurídica para o teletrabalhador que for lá para o exterior. A ideia dela, em 1982, foi começar, ela teve aquele boom por conta de trabalhadores no setor de engenharia, né, de construção civil, que precisavam ir para o exterior e não tinham boas condições de trabalho, sobretudo de saúde e segurança, mas hoje em dia, com o passar dos anos, ela foi se consolidando, ela é aplicável para toda e qualquer indústria e independentemente de qual é a atividade exercida pelo empregador e a atividade exercida pelo empregado, e é o que a gente tem para se socorrer um pouco nas questões do teletrabalho transnacional. Por fim, aqui, o que a gente queria trazer e um pouco aí de recomendação para, em geral, trabalho remoto como um todo, home office, teletrabalho, seja na localidade do empregador, seja em outra região, seja em outro país. Em todas essas situações, nós temos um ambiente virtual, de certa forma, porque é muito difícil a entrega de produtos que não sejam, né, ou de alguma forma não tenham uma comunicação com o empregador por meios teletemáticos. Até o WhatsApp hoje em dia tem ligação de vídeo, tem, enfim, softwares nos computadores. A gente tem bastante a interação no ambiente virtual nas relações de trabalho que vivemos atualmente. E entendemos que daqui para frente a tendência é aumentar, né? Não é objeto hoje também da palestra, mas todos sabemos que já há relações de trabalho no ambiente, inclusive, de metaverso, reuniões sendo realizadas em metaverso. Então, a gente enxerga aí uma tendência de crescimento, já está muito grande, por isso foi até um dos motivos que levaram a escolha desse tema hoje, a discussão das relações de trabalho neste ambiente virtual, em teletrabalho, trabalho remoto, mas entendemos que isso tende a aumentar. Ainda que somos defensores aí do contato físico com os nossos, com o time, é importante, acho que o trabalho híbrido também é algo que pode se consolidar, mas temos que estar preparados para a parte do ambiente virtual. E aí o que a gente trouxe um pouquinho, né, de recomendações para que as empresas tenham um olhar importante. Sempre prestar atenção para os trabalhadores não ficarem com sensação de isolamento, então tentar trazer dinâmicas, né? Nós vimos aí experiências de empresas que fazem happy hours por plataformas, cada trabalhador ali pega sua tacinha de vinho numa sexta-feira à noite, faz seu happy hour, enfim, de alguma forma promover essa interação social, porque a interação social é bastante importante, ainda que seja no trabalho remoto. A comunicação é importante. Tentar estipular, ainda que, independentemente do controle de jornada ser importante ou não, colocar ali, né, mesmo que seja, por exemplo, um profissional detentor de cargo de confiança, colocar ali limites para que o profissional consiga se desligar do trabalho e dê atenção para a sua vida pessoal, para a família, para o lazer. O direito ao lazer é um direito social, traz dignidade ao trabalhador, a gente tem que sempre lembrar dos nossos princípios ali na nossa lei maior, na Constituição Federal, tratando disso. Tudo isso, né, essa preocupação com o bem-estar do trabalhador, essa separação dos papéis, vai ajudar a evitar, inclusive, doenças, acidentes no trabalho remoto. Mas é importante os treinamentos,
né? A CLT traz expressamente essa necessidade de treinamentos em relação à medicina e segurança do trabalho, mas além do que ela traz, sempre a conversa, a explicação, postura, ergonomia do trabalho, no trabalho remoto, é sempre importante relembrar, né? Independentemente da localidade, se é um teletrabalho, como a gente disse, na mesma região do empregador ou não. Entender um pouquinho sobre liberdade de expressão, né? Quando está nesse ambiente virtual, acho que todas as regras do empregador, de toda cortesia a respeito, precisam ser mantidas, mas claramente isso é importante que isso seja levado de uma forma transparente, clara, com bastante diálogo aos empregados. Previsão em política, com o empregado tomando ciência é importante. Importante o empregado saber também que ele tem que proteger o know-how, as informações sigilosas do empregador, então é importante ter previsão em política, eles saberem quais são as obrigações de confidencialidade, não abrir isso para familiares, amigos, se ele está trabalhando fora das dependências do empregador, né, documentos sigilosos, impressões de papéis, etc., que podem trazer consequências danosas para ambas as partes. É importante essa transparência e essa recomendação. E um olhar aqui como último, que não é, a ideia não é aprofundar no tema, mas lembrá-lo sempre da LGPD no Brasil e da GDPR na Europa, que é importantíssimo que sejam observadas, porque as leis de proteção de dados trazem aí consequências, multas para as empresas, e o empregado e empregador, ainda que no ambiente aí de trabalho remoto, precisa ter ciência que ele continua, ainda mais nesse ambiente virtual, obrigado a seguir as disposições das leis de proteção de dados. Então, a gente trouxe aqui como uma lembrança para todos, porque é um tema também bastante importante. Queria agradecê-los, ficar aqui à disposição da Helena e de todos vocês aí para batermos um papo, responder questões, perguntas, e mais uma vez agradecer muito a oportunidade à Câmara, nas pessoas aqui da doutora Helena e do doutor Guilherme. Muito obrigada. Obrigada, doutora Aline, foi acho que bastante proveitosa essa palestra, e como eu disse a todos, vamos ter um momentinho para poder responder dúvidas e discutir. Aline, a gente já tem 2 dúvidas aqui no Q&A, vamos começar com elas, então. A Fernanda perguntou, gostaria de saber se no caso em que o trabalhador vai às dependências do trabalho, 2 vezes a semana para realizar as tarefas, não descaracterizaria o trabalho remoto. Eu acho que você já falou um pouquinho disso, mas complementando, eu acho que valia a pena, e também, enfim, uma curiosidade minha para a gente complementar, se você acha que seria obrigatório a necessidade de como seria melhor um aditivo ou um acordo coletivo, um aditivo com cada funcionário em relação a esse modelo híbrido? Agradeço a pergunta, Helena, concordo com você e as suas 2 sugestões são excelentes. A verdade, toda vez que a gente consegue trazer um aditivo ao contrato de trabalho, a gente faz o ajuste contratual, além de trazer mais segurança jurídica, porque traz clareza, transparência das regras que devem ser seguidas, vai em encontro do que a gente tem agora com a medida provisória que está em vigor, né? Ainda não foi convertida em lei, mas ela traz isso expressamente. Então, acaba que você cobre todos os pontos, não deixa dúvidas, traz clareza e com essa agora segurança de que estar registrado os dias que vão ter de trabalho presencial não vai descaracterizar o trabalho remoto. A medida provisória trouxe essa segurança. Mas e se ela não for convertida em lei? As decisões judiciais já estão nesse sentido, então a gente pode ter também uma tranquilidade, apesar das nossas lacunas no tema, temos tranquilidade, sim, em trazer essa previsão. Então, poderíamos prever esses 2 dias presencial, não descaracteriza o trabalho remoto e é recomendável um ajuste contratual, seja no contrato individual, seja por meio de norma coletiva. Perfeito, Fernanda, se ficar alguma dúvida, fica à vontade também para mandar mais. Estamos por aqui. E Luciana, ela perguntou,
a MP cita prioridade, contudo, se a empregada estiver com filho e venha solicitar home office. E se a empresa não desejar fazer o home office, existe algum risco para a empresa, caso ela negue para essa empregada que tenha filho? Então, ela diz, primeiro ponto, até 4 anos e deve dar prioridade para as vagas disponíveis, ela diz dessa forma, para as vagas disponíveis para o trabalho remoto. Vamos supor que é uma empresa que não vai implementar de forma alguma o trabalho remoto. Ele é 100% presencial para todos. Ela não tem como dar prioridade porque ela sequer tem vagas para isso. A ideia é essa, ela implementa o trabalho remoto e há vagas para o trabalho remoto, e temos duas empregadas precisando, competindo no setor, digamos assim, por este benefício. Tem que priorizar a que tem filho, né, ou filha de até 4 anos de idade. Não sei se eu fiquei clara, Helena, na resposta. Não, acho que sim, acho que na verdade são 2 pontos, né, que como você estava falando, só para a gente complementar, o que quando tem vaga, tem que. Mas, por exemplo, para uma gestante, e quando a empresa diz não quero dar home office para essa gestante, teria alguma previsão já nessa MP, nesse sentido? A gestante, a gente entra naqueles outros temas, né, que ela tem uma prioridade por questão geralmente de saúde, risco à saúde do bebê. Se for para cuidar já do filho, para estar em casa e sem nenhuma questão de saúde, segurança do trabalho envolvida, se a empresa de forma alguma implementa o trabalho remoto, ela não é obrigada a conceder o pedido da empregada que quer trabalhar remotamente. Se ela não implementa, agora se ela implementa, existe uma política, a prioridade será tanto dos empregados com deficiência quanto dos que possuem os filhos. Tá? Perfeito. E acho que foi bastante claro. Perfeito. O Júlio agradeceu pela palestra aqui no Q&A. E temos mais uma aqui do Alan. No caso da modalidade de trabalho híbrida, com pelo menos 2 dias presenciais e outros 3 sendo opcionais, o empregado pode escolher ir ao escritório ou trabalhar de casa. Neste caso, se o funcionário optar com frequência ir ao escritório, o trabalho deixa de ser considerado remoto, se ele for 4 vezes na semana, por exemplo, e só uma vez de casa. Não sei se eu também fui clara na pergunta. Sim, Helena, foi ótima, obrigada. Então, aqui a gente tem 2 questões, né? Imaginando um ajuste contratual, e que na vida prática, né, princípio da realidade sob a forma, a realidade que rege a relação de trabalho, o empregado começa a fazer diferente, o empregador concorda, ainda que tacitamente, não expressamente por escrito no ajuste contratual, que ele comece a ir mais vezes no trabalho presencial, a gente vai verificar na vida prática, na realidade, sob a forma, uma descaracterização do trabalho remoto, porque ele estará praticamente indo para as dependências do empregador todos os dias com uma grande frequência. Mas a gente vai precisar, nesse caso, da sua pergunta, olhar mesmo a realidade daquele caso específico para verificar se a realidade vai prevalecer sobre a forma ajustada contratualmente, tá, Helena? Perfeito, não, acho que era isso mesmo, perfeito. Bom, temos mais uma aqui. Apenas para comentar, o que acha da concessão de diferentes tipos de benefício para os diferentes regimes possíveis, quando se encontrem 100% remotamente e 100% presencial ou híbrido? Acho que ele se refere a OVR, enfim, entre outros. Como eu até peço perdão que eu fui super repetitiva, né? Eu falei, nossa, a gente tem bastante lacuna na lei, lacuna na questão do trabalho remoto, né? 75A até o 75E para tratado, que é digamos, acho que o regime do momento, né? É realmente pouco. Mas a gente sempre olha para os princípios que regem as relações de trabalho. E aí o princípio da igualdade traz para a gente que temos que tratar igualmente os iguais e desigualmente os desiguais. Onde ele quer dizer isso? Se você trabalha presencialmente, você precisa do vale-refeição para ir almoçar no restaurante, né? Porque você está indo na empresa, você precisa. De repente, quem trabalha no home office precisa do vale-alimentação para ir no supermercado, comprar a comida e fazer a comida em casa. Isso eu estou tratando desigualmente? De forma alguma. Você está tratando os iguais igualmente, inclusive atendendo às necessidades de concessão de benefício
para cada um dos grupos dos seus empregados, os que trabalham presencialmente e os que trabalham de forma remota. Isso, de forma alguma, é uma discriminação, muito pelo contrário, é um cuidado do empregador da empresa em conceder o que é melhor para aquele grupo de empregados, o que é mais necessário para aquele grupo de empregados. Agora, um outro exemplo. Ele trabalha de casa, eu não vou conceder plano de saúde. Mas para quem trabalha na empresa, para incentivar todo mundo aí no presencial, sabe aquela cabeça de controlador, o empregador controlador, eu vou falar então que eu concedo o plano de saúde. Ou, para quem vai para a empresa arca, né, com todo o custo do plano. Quem tiver de casa vai ter que pagar 50% da contribuição mensal, vai ter que ter coparticipação na mensalidade do plano de saúde. Isso, claramente, você não tem nenhuma justificativa para tratar esses dois grupos de forma desigual, e aí você não respeita, não está, nesse caso, respeitando o princípio da igualdade, que é um dos pilares das relações de trabalho, não só no Brasil, né, aí, em termos globais, a Organização Internacional do Trabalho, enfim. Então, acho que dispensa até maiores delongas aqui, que todos sabem o quanto é importante. Não, com certeza. E também acho que na questão de quando ficou o trabalho, né, no começo da pandemia, 100% remoto, muitas empresas preferiram pagar, né? Vamos pagar a cadeira para você ter a ergonomia, pagar a Wi-Fi, porque você vai estar na sua casa e pagar o Wi-Fi. Mas eu entendo ainda que a medida provisória não trouxe uma obrigação nesse sentido, né? Me corrija se estiver errada. E Não. nesse trabalho remoto, como você mesmo falou, a lacuna ainda no trabalho remoto. Não, mas, Ela não enfim. trouxe, Helena. E aí, pode falar, desculpa. Imagina, perdão, você está certíssima, ela não trouxe mesmo, só concordando com você. Tá, e nesse mesmo sentido, a Elisete perguntou se teria alguma alteração no pagamento do vale-refeição, se teve alguma alteração pela medida, pela obrigatoriedade. Teve, a gente não trouxe aqui, até pedindo perdão para ela, porque a ideia era a gente mais falar do teletrabalho hoje. A gente pode até, é um tema tão longo que eu estou trazendo, acho que uns 5 temas para a Helena, vocês não vou ficar o resto do ano vindo aqui, Helena, mas a gente pode fazer uma palestra só tratando disso, porque tem algumas implicações do PAT, algumas implicações tributárias, a gente pode trazer alguém também do escritório de tributário, e acho que aí a gente consegue aprofundar. Mas respondendo para ela, a medida provisória trouxe, sim, alterações sobre o vale-refeição para as empresas, tá? Sobre o fornecimento. Não sei se ela teria alguma dúvida específica aqui para passar, para a gente já responder, mas trouxe, sim. E é importante ter um olhar, tanto para o Programa de Alimentação do Trabalhador, quanto para o fornecimento do auxílio alimentação. Não, concordo, acho que temos bastante temas, mas vamos ver, se não ficou claro, ela retorna na dúvida e a gente volta mais para o final. Agora, uma dúvida do Márcio, se teria como distinguir a prioridade de concessão de trabalho remoto para os trabalhadores com deficiência por gravidade da deficiência, mas eu imagino que não, desculpa, eu estou me adiantando aqui, pode falar. Eu sempre concordo com você, Helena, pode se adiantar, a gente tem aí uma sintonia, realmente, não podemos, porque aí você está até expondo um dado sensível. Imagina você explicar para o seu outro colaborador, olha, a sua deficiência é melhor ou pior, e você está expondo o motivo. Isso não, é uma prioridade em geral para quem tem a deficiência, né? Claro que a gente tem que separar recomendações médicas, isso, gente, a gente sempre fala assim, o que está aqui na medida provisória. Questões, no caso prático, uma recomendação médica, dada a gravidade da deficiência, de que ele não faça um trabalho presencial. Isso sai fora de qualquer prioridade, isso é uma questão médica, né? Mas, em geral, a resposta é não. Não é recomendável fazer isso. Isso pode ser, inclusive, entendido como discriminação. Discriminatório, exatamente, era isso que eu ia comentar. Mas perfeito. E uma outra dúvida sobre os acidentes de trabalho no home office. Como seria caracterizado, até onde chegaria a ser um acidente, ou tudo que acontece em casa seria um acidente em home office? Essa foi uma
né, fomentou muito durante a pandemia. A gente teve muita discussão sobre isso e continua agora na nossa realidade de trabalho remoto, que veio para ficar, né? Ao menos o trabalho híbrido. Claramente, se o empregador seguir essa recomendação que a gente deu de separar os momentos de vida profissional e vida pessoal, de distinguir bem de uma forma ajustada, transparente, combinada com o empregado, ele tem benefícios de todas as formas. Primeiro, evita mais acidentes. Segundo, ele sabe o momento que o empregado de fato estava trabalhando e pode ter tido um acidente, então, relacionado ao trabalho, ainda que não seja decorrente do trabalho, mas era um momento de trabalho, né? Era durante o trabalho, enfim. De repente, ele está na frente do computador, trabalhando, e acontece um acidente, se corta, qualquer coisa, um curto-circuito, uma queimadura, enfim, qualquer coisa que pode acontecer, ali ele está trabalhando, você não tem dúvidas. Ele parou, está no momento de pausa e resolveu, enfim, passear com o filho dele e já né, ele encerrou a jornada, já é 6 horas, foi jogar futebol com o filho e quebrou a perna. Isso ele não estava trabalhando, não tem relação com o trabalho, você deixou bem delimitada as jornadas, você separou bem os papéis. Separar bem os papéis não é só bom para evitar hora extra, acho que o grande foco tem que ser, assim, realmente preservar a saúde do trabalhador, saúde mental, realmente conseguir deixar com que vida profissional e pessoal fique separada e beneficia todo mundo. E beneficia até nessa questão agora de entender quando o acidente tem relação ou não com o trabalho. Não pode ser todo e qualquer acidente, porque senão eu estou preparando jantar na minha casa à noite, já não estou mais trabalhando e me corto, isso de forma alguma isso pode ser considerado um acidente de trabalho, não tem a menor relação com o trabalho. Não é porque eu sou uma teletrabalhadora ou um trabalhador em home office, eu posso entender que isso é um acidente relacionado ao trabalho, é um acidente doméstico. Não, perfeito, perfeito. Agora, uma outra aqui. Caso a empresa tenha implementado o home office e não haja previsão de dias obrigatórios, seja em acordo ou aditivo, ela pode a qualquer momento chamar seus colaboradores para trabalhar. Caso o colaborador recuse a ir ao escritório, existe alguma penalidade? Então, aqui a gente tem que distinguir alguns pontos, né? No momento de pandemia, todo mundo teve que colocar seus trabalhadores em home office para uma situação emergencial. Tivemos aquelas muitas medidas provisórias, acho que todos vão lembrar. 926, 927, a 1046, não vou lembrar todos os números de cabeça, gente, mas nós tivemos muitas. Mas as primeiras, né? Salvo engano, a medida provisória 927, me perdoem se eu estiver errando aqui o número, ela trouxe a ausência de obrigatoriedade de qualquer tipo de ajuste contratual, político, etc., para implementar teletrabalho ou home office. Até mesmo o teletrabalho da CLT não precisava ter um ajuste contratual naquele momento. Se as empresas fizeram aquilo naquele momento, por uma situação de atender uma situação emergencial, e depois precisaram voltar, digamos, ao normal no pós-Covid, desde que seja com razoabilidade, concedendo um prazo para o empregado que de repente estava com a família em outra localidade, etc., voltar e poder ir para a empresa, é razoável que o empregador, usando o seu poder de direção, né, ele consiga, então, dar essa determinação. Se o empregado se recusar, ele está se recusando a cumprir uma ordem do empregador, ele pode ser mandado embora, sim. Aí é um caso de justa causa ou sem justa causa, a gente tem que entender se há um motivo da recusa ou não, se é uma recusa injustificável. Esse é um primeiro cenário. Um segundo cenário em que o home office foi implementado, ainda que não seja por política escrita, etc., como na pergunta, mas verbalmente foi um benefício concedido. Mesmo sem aquele auge da pandemia, por hora a gente vai deixar que vocês façam home office, empregador passando a comunicação verbal para os empregados. A relação de trabalho não exige, justamente porque a realidade prevalece sobre a forma, só documentos escritos. O que é combinado verbalmente, o que é praticado pelas partes, prevalece. A partir desse momento, não é um direito adquirido do empregado, mas é um benefício que ele está usufruindo. Então, na hora de alterar isso,
o empregador tem que ter muita cautela, de novo, com vistas a não fazer uma alteração prejudicial ao contrato de trabalho. Então, o combinado, para mudar esse combinado verbal, olha, agora vocês vão voltar porque a gente tem uma necessidade, explicar a necessidade, fazer um ajuste que o 468 da CLT permite, um ajuste de alteração nas relações de trabalho, mas que não implique alteração prejudicial para ambas as partes, nem para o empregado, nem para o empregador. Tá? Por isso que é bastante complicado deixar mais verbalmente, não por escrito, essas questões da onde o empregado vai poder prestar serviço presencial ou à distância, porque fica um pouco difícil de fazer alterações depois, porque não se tem por escrito o que foi combinado. Por isso que é tão recomendado, é um pouco burocrático, mas é recomendado que as empresas tenham esse olhar para preparar as políticas de trabalho remoto. Perfeito, perfeito. O Daniel, o Alan e o Carlos agradeceram a palestra. Vamos lá, temos mais aqui. Existe a obrigatoriedade da empresa pagar ajuda de custo ao empregador no trabalho remoto? Acho que é um pouquinho do que eu perguntei já, mas não sei se você gostaria de aproveitar e complementar alguma coisa, senão acho que a gente acabou falando um pouquinho. Não existe, mas, enfim, é sempre importante só ter, eu acho que um ponto adicional, é importante ter um olhar se esse trabalho remoto foi uma imposição do empregador, o empregado não quer, foi uma imposição e você vai fazê-lo incorrer em custos adicionais, você pode estar esbarrando aí naquela alteração prejudicial ao contrato de trabalho que a gente sempre pede para se ter um olhar para evitar. O empregado não pode arcar com custos quando ele não quis aquela situação. Então, acho que nessa situação específica, né, se for o caso, tem que se ter um olhar em dar uma ajuda de custo para a internet, etc. E também as normas coletivas, muitas já estão prevendo, né, a ajuda de custo para questões de trabalho remoto, mas pela lei, pela medida provisória, não há essa obrigatoriedade, que é um pouquinho do que a Helena comentou, a gente falou antes, né, Helena? Não, perfeito, exatamente. Era só se tivesse algo a mais para complementar, ficou perfeito, eu acho. E vamos lá. Também no que a gente estava falando, se há necessidade de um aditivo que contemple essa abertura de possibilidade de home office e presencial, se antes da pandemia a empresa era 100% presencial e o contrato é 100% presencial, ou se simplesmente poderia ser de uma forma falada. Então, é extremamente recomendável, a medida provisória traz, a medida provisória 1108, obrigatoriedade de ajuste contratual para algumas situações específicas, inclusive essa. Por quê? Porque a medida provisória, ela antes era por teletrabalho, obrigatoriedade do ajuste contratual, e aí tinha aquela antecedência dos 15 dias a ser observada. E eu digo antes porque eu estou considerando a medida provisória em vigor, ainda que só aprovado pelos senadores, tá? Agora, eles pedem esse ajuste contratual, a medida provisória exige, e ela confunde um pouco no sentido, quando eu digo confunde, no sentido de que não é tão expresso, é híbrido, ela já considera trabalho remoto, o que é bom para a gente, mas ela está pedindo ajuste contratual para o trabalho remoto. Então, ao fim e ao cabo, é importante colocar por escrito, e se o regime é presencial, se as regras é importante fazer um aditivo contratual. Perfeito. Né? A Brenda, a Meire perguntou se era necessidade, é necessário sim. É isso, perfeito. E a empresa pode contratar funcionários em modelo presencial, mesmo que em 2022 esteja atuando de forma híbrida, pensando que no ano que vem poderá haver uma necessidade de voltar ao 100% presencial. O que seria mais recomendado? Eu acho que aí a gente pode ficar à vontade de falar. Não, assim, ela pode contratar em presencial, mesmo atuando de forma híbrida. Na verdade, não faria muito sentido contratar presencial agora, né? Se a ideia já é que seja uma atuação híbrida. Acho que prever isso contratualmente, que é um trabalho nesse regime híbrido, é o mais recomendável, se já é assim que está atuando.
e talvez, se já há exemplo, eu não sei se é o caso aqui prático, se já há uma expectativa de em 2023 ser 100% presencial, não vai ter uma alteração prejudicial se desde a contratação o empregado já souber as condições, que nos primeiros meses vai ser um regime híbrido e a partir de um dado momento, às vezes é uma reforma na empresa, ainda não tem os espaços de trabalho presencial e físico para todo mundo, se ele já souber o momento, uma expectativa de que vai ter essa alteração, de repente em janeiro, fevereiro, março, não precisa ter uma data exata para mudança para o presencial, ele não vai poder alegar uma alteração prejudicial porque já estava ajustado contratualmente. Não, perfeito. E também acho que a gente vai disponibilizar o seu contato, né? Acho que casos mais específicos, tenho certeza que você vai ficar feliz em poder auxiliar também. Claro, vai ser um prazer, Helena. Assim, a gente está dando o panorama geral, né? Que às vezes quando entra muito específico, aí, enfim. Bom, vamos lá. A empresa prevê algum tipo de ajuda de custo para o teletrabalho? As empresas prevêem. Não, acho que essa já foi, desculpe. Caso o trabalho remoto seja de forma híbrida, 2 vezes na semana, mas o empregado tenha que ir mais vezes à empresa. As despesas com transporte devem ser suportadas pela empresa de maneira 100%, ou a empresa pode considerar somente o pagamento dos dias que ele for até a empresa? Então, olha, respondendo a primeira, né? Obviamente, as despesas decorrentes do contrato de trabalho, quando ajustadas contratualmente, elas correm por conta do empregador. Precisaria ter um ajuste contratual dizendo o seguinte: você, empregado, não é obrigado a vir para a empresa. Se você vier porque você quer vir, por uma situação sua, por mera liberalidade, decisão sua, eu, empregador, não vou arcar com custos além do que 2 dias na semana. Não é comum. É comum que o empregador ajuste contratualmente que o empregado está livre para trabalhar no híbrido de casa ou na empresa e que, obviamente, toda vez que for na empresa, por exemplo, ele vai ter o estacionamento da empresa coberto pela empresa, ou ele vai ter o vale-transporte, né, daqueles dias que ele for, é o mais comum, as despesas suportadas integralmente pelo empregador. Aqui a gente entra um pouquinho, e eu vou ficar super à disposição, como a Helena falou, de um caso mais concreto. Eu estou tentando dar uma resposta aqui um pouco mais aberta para vocês, sem saber mais elementos do caso concreto, que certamente eu pediria se fosse uma consulta aqui para o nosso escritório. E o devemos prever explicitamente no contrato que o trabalho remoto é híbrido em todos os dias, ou a empresa pode deixar isso aberto? Na verdade, a empresa pode combinar a faculdade do empregado trabalhar todos os dias remotamente ou fazer um modelo híbrido, ou ela também pode prever que, ao menos, por exemplo, 2 vezes por semana ele é obrigado a comparecer na empresa, mas que não há dias da semana específicos para isso, ou pode prever os dias específicos, principalmente open space, quando as estações de trabalho são divididas entre outros profissionais, isso é comum. Aqui a gente tem liberdade, né, para que as partes combinem. O que se tem que tomar cuidado é se já a relação de trabalho está em curso e a gente vai alterar alguma disposição contratual que já está vigente para evitar qualquer interpretação de alteração prejudicial ao trabalhador. É só esse o cuidado sempre para uma relação que está atualmente em curso entre empregado e empregador, uma relação de trabalho ativa. Perfeito. A dia que a gente teve outra dúvida sobre acidente de trabalho no teletrabalho, e perguntando se você já teve algum caso concreto e se gostaria de comentar algo a mais. A gente teve alguns casos, não vou entrar em mérito, a gente tem todas as questões de confidencialidade, mas sim, a gente teve quando tinha disposição, era horário de trabalho, porque no nosso caso concreto, esse empregador já controlava o horário de trabalho do empregado por aquele aplicativo Oi Tchau, que faz o controle até pelo celular, e ficou muito claro que era o horário de trabalho, não tinha relação com o trabalho e acidente, mas foi em horário de trabalho e ficou afastado pelo INSS, recebendo auxílio-doença comum, né, não relacionado ao trabalho, não previdenciário. Então, não foi um acidente relacionado
ao trabalho no sentido do Código 91 da Previdência, foi o 31, mas foi um caso concreto fácil de ser resolvido, porque estavam bem, os horários de trabalho e lazer estavam bem delimitados. Não, Quero agradecer aqui a Natália que fez a questão, fez a pergunta. perfeito. Colega super, super bacana aqui no nosso ramo de advocacia trabalhista. Obrigada pela pergunta. Ah, legal, legal, muito bom. A Elisete que tinha feito a pergunta sobre os benefícios, a mudança do vale-refeição, e ela comentou que ela teria visto e ela não teria entendido muito bem quais foram as mudanças, mas... Então, resumir para ela aqui, Helena. Perfeito, era isso que eu ia falar, claro. Não, basicamente, trazendo um pouquinho do que está na medida provisória, sem entrar no pátio para ela. O artigo 2º fala que as importâncias que são pagas pelo empregador a título de auxílio alimentação, elas devem ser utilizadas agora exclusivamente para pagar refeições em restaurantes e estabelecimentos similares, ou para aquisição de gêneros alimentícios em estabelecimentos comerciais. Então, você estaria retirando aí do auxílio alimentação fornecimento da alimentação in natura propriamente dita. Essa já é uma primeira mudança para ela saber. O empregador que contrata uma pessoa jurídica para fornecer o auxílio alimentação, que a gente explicou antes aqui, né? Como que ele tem que fazer? Ele não pode impor desconto sobre o valor contratado aos seus trabalhadores, talvez seja isso que a Elisete viu na reportagem, não sei se esse é o ponto dos descontos. Eles não estão no âmbito aí desses contratos, né? O empregador ele não vai estar vinculado a promover saúde e segurança alimentar do trabalhador diretamente, isso é uma responsabilidade do empregador, sobre questões de saúde e segurança, quando ele fornecer essa alimentação, não é quem passar essa alimentação para eles. Então, para o trabalhador, talvez para eles saber, não vai poder ter imposição de descontos, se eu acho que o que muda para ela, se o empregador decidir fazer um refeitório lá e querer impor descontos que hoje em dia não são os praticados pelo empregador. Não é uma grande novidade, porque se ele quisesse fazer isso, ele estaria mudando aí uma alteração prejudicial, como a gente falou. Acho que a grande novidade, que não é bem a do desconto, é que agora o empregador tem que fornecer o auxílio alimentação para ser utilizado ou em restaurante, ou em supermercado. E havia uma discussão com a lei da reforma trabalhista se ele podia dar em dinheiro, in natura, sem contratar uma empresa fornecendo alimentação. A maior discussão aqui é a forma, né, que o empregador pode, o que veio aí, que o empregador pode fornecer, é o que veio de grande discussão. Espero que tenha te ajudado, Elisete, mas prometo que vou combinar com a Helena uma palestra sobre auxílio alimentação e vale-refeição, inclusive para a gente distinguir ambos e trazer mais outros aspectos aí, trabalhistas e tributários. Perfeito, acho que vai ser bem legal. E tem uma outra pergunta aqui. Como você pensa que pode ser tratado o caso de empregado que mudou de cidade ou país e não quer retornar ao cidade anterior que a empresa se localiza? Outro colega excelente profissional, Felipe, obrigada pela pergunta. Eu acho que você tem que ter isso muito expresso em político empresarial, deixar claro que se o empregador, utilizando do seu poder de direção, determinar que o empregado tem que retornar, e obviamente com prazo razoável para isso, né? Se a pessoa está em outro país, a gente sabe o quanto é difícil programar uma mudança de país. A gente brinca, mas vem tudo, né? Até o cachorro. Então não é fácil. Aquele prazo de 15 dias que a gente tinha antes para mudar teletrabalho para o regime presencial não era nem razoável, a gente nem recomendava que fosse o prazo nas políticas, mas uma vez previsto em política, se o empregado se recusar a cumprir uma determinação que ele já tem ciência, que é a regra da empresa, ele poderia ser dispensado, inclusive por justa causa, dependendo da gravidade do descumprimento, mas se não houver nenhuma previsão e por mera liberalidade o empregador deixou ele trabalhar fora, é uma norma mais benéfica para o empregado, e aí o empregador não vai ter como impor uma alteração que para o empregado é considerada naquele momento prejudicial, já que para ele é mais benéfico ficar trabalhando em outro país.
Então, por isso que é tão importante sempre, né? Eu até brinco aqui, desculpa ser tão repetitiva, mas como é importante os ajustes por escrito, né? Seja no contrato, aditivo contratual, ou por política do empregador. Já pegando esse gancho, a próxima pergunta é se os estagiários e aprendizes deveria ter um aditivo para essas relações de regime híbrido. Já era recomendável, mas a gente não tinha previsão expressa na medida provisória, e agora a gente tem a previsão expressa de que eles podem também adotar esse trabalho remoto, o que é muito bom. Então, a gente recomenda, obviamente, o ajuste por escrito. Já recomendava antes da medida provisória e agora com a obrigatoriedade da MP, mais ainda. Perfeito. Temos uma pergunta aqui. Considerando que o teletrabalho gera maior vulnerabilidade do ponto de vista de privacidade, seria possível impor medidas disciplinares em caso de violação de políticas de privacidade? Sim, com certeza. Mas, de novo, a política precisa estar escrita, prevendo qual é a obrigação do empregado e qual é a penalidade em caso de descumprimento de forma clara. O empregado precisa tomar ciência dessa regra, né, dessa política. Mas, com certeza, é recomendável, sim, a política de privacidade e que tenham tanto as obrigações quanto as sanções para o caso de descumprimento. Perfeito. Acho que a dúvida era a previsão de sanção, talvez, em políticas, né? Acho que legal. Tudo bem, é um descumprimento da norma do empregador, essas sanções podem ser aplicadas, sim. Perfeito. Essa pergunta do ir preparando o almoço, imagino que seja do acidente de trabalho, que foi também o que você falou, né? E se poderia ser considerado o acidente de trabalho, quando a pessoa está em casa. Sim. Aí você está na sua jornada de trabalho, você só parou, é diferente. Eu dei o exemplo de jantar e eu confundi, até peço perdão para o Juliano, o exemplo de jantar foi eu já terminei minha jornada. Aí é um acidente doméstico. O almoço eu estou dentro da jornada de trabalho, ainda que eu esteja no meu intervalo para refeição e descanso garantido pela lei, e aí sim é considerado. Acho que é o que a gente precisa distinguir, é estar na jornada ou fora da jornada de trabalho, e por isso tão importante separar aí os momentos de jornada e de lazer. Perfeito. Temos uma aqui. No caso do trabalho transnacional, como fica o fornecimento de benefícios que não podem ser usufruídos fora do território brasileiro, como o vale-refeição? Olha, o que a gente mais recomenda se a empresa tem de fato trabalhadores nessa questão de trabalho transnacional, como as convenções coletivas pouco tratam desse tema, é um tema relativamente novo, é que haja um acordo coletivo de trabalho prevendo essas condições, com cláusulas específicas, porque os benefícios serão outros, você vai estar respeitando a norma coletiva do empregador. Obviamente, estou imaginando um cenário de país em que a legislação brasileira é mais benéfica, que aqui a norma é mais benéfica. E aí você consegue superar com segurança jurídica esses obstáculos. Porque, claro, ninguém vai dar um cartãozinho Alelo para a pessoa em outro país, na Argentina e no restaurante? Não, de forma alguma. Mas aí você consegue superar esses obstáculos e fornecer um benefício equivalente, mas com previsão em norma coletiva que traz essa segurança jurídica, até fazendo um adendo aqui hoje em dia, porque o acordo coletivo de trabalho, o negociado tem prevalecido aí por força do artigo 620 com a redação que veio com a lei da reforma trabalhista. Então, essa negociação do acordo coletivo de trabalho traz a segurança jurídica para o empregador e também para o empregado, porque ele tem a segurança de saber o que ele vai receber. Acho que fica bom para os dois lados. Eu sempre falo que o ajuste escrito não é bom só para o empregador, para a empresa, excelente para o empregado. É até uma forma de retenção de talentos e de buscar bons talentos no mercado para contratação, porque você tem por escrito o que você vai fornecer para esse teletrabalhador transnacional. Perfeito. Temos aqui mais agradecimentos. E o pessoal gostou bastante. Vamos aqui que nosso tempo está acabando. Essa Maria Angélica pediu desculpa, que entrou um pouquinho atrasada. O trabalho remoto é preponderantemente na empresa, e o teletrabalho o contrário, certo? Ela pergunta se o entendimento dela está certo.
E outra questão, o entendimento da legislação é que o trabalho remoto não exige um pagamento adicional para fazer frente às despesas. O teletrabalho traz essa questão do pagamento, pois a pessoa está mais em casa do que na empresa. Se ela pergunta se está certa. E, por último, esta equiparação altera qualquer peculiaridade em relação ao trabalho remoto e teletrabalho. Acho que foi um pouquinho que a gente falou, né? Acho que esse tema vai gerar realmente um outro webinar para maior esclarecimento, mas se tiver alguma coisa para complementar, acho que resumir aqui para a Maria Angélica, obrigada pela pergunta. A gente discutiu aqui no começo que antes da medida provisória 1108, a questão da preponderância fora das dependências do empregador era muito discutida. Quantos dias da semana eu podia considerar teletrabalho ou não? Até a que ponto eu considerava teletrabalho? Com a medida provisória agora 1108, a gente tem uma equiparação de home office com teletrabalho, e ela não exige mais essa preponderância de dias. Então, no fim do dia, ela está considerando o trabalho remoto, ainda que eu tenha mais dias na empresa ou fora, por ajuste contratual entre as partes. Claro que a gente discutiu, né? Se na vida real, na vida prática, você falar que é um trabalho remoto e o empregado começar a ir 4 dias por semana sempre, a realidade praticada vai prevalecer e vai virar um trabalho presencial. No final do dia é isso. O que muda na parte prática agora com a medida provisória é que você não tem a necessidade como empregador de controlar a jornada somente se esse teletrabalho for um teletrabalho por tarefa ou por produção. Então, maior parte aí das tarefas que a gente vê, o tipo de trabalho não é assim, a implementação do controle de jornada vai acabar acontecendo, na vida prática não vai mudar muito essa diferenciação de trabalho remoto para trabalho presencial ou híbrido. É um resuminho, Maria Angélica, eu fico super à disposição depois, se você quiser entrar em contato, a gente bate mais um papo sobre isso, que é um tema super bacana. Perfeito. Temos uma outra aqui. No caso de um empregado contratado em regime de teletrabalho esteja em outro estado, as despesas para envio serão do empregador. Imagino que de documentos, entre outros. Contudo, como garantir que o equipamento seja entregue de forma segura? Acho que ela se refere ao computador, né? Entendi. O empregador deve se deslocar até a empresa para pegar, como deveria ser esse transporte? Não, então, se aí, aqui, toda a logística, a estrutura para ele estar trabalhando em outro estado, etc., uma vez que o empregador concordou com isso, tem que ficar a cargo do empregador. Ele não pode impor alterações ou impor ônus para o empregado se ele decidiu que a forma de trabalho é um teletrabalho remoto transregional. Estou dizendo isso em linhas gerais. Acho difícil um acordo coletivo de trabalho que fale diferente, ainda que em tese agora os artigos 620 permitam uma negociação diferente de convenção coletiva ou diferente de lei. A gente não tinha isso antes da reforma trabalhista, né? Acordo coletivo e convenção coletiva não podiam negociar nada que fosse pior para os empregados, é uma certa relativização do princípio da norma mais benéfica, mas na prática a gente não vê, mas enfim, a gente só recomenda que sempre se olhe se existe uma norma coletiva específica tratando do tema. Se não houver, é essa a nossa visão, que o empregador tem que arcar. Perfeito. Quanto aos valores para a refeição, pode haver distinção quando o empregado está em home office, quando presencial? Então, via de regra, não, porque você não tem uma justificativa para distinguir, salvo se você tiver, como a gente deu o exemplo, para alguns você entregar vale alimentação, outros vale refeição, porque um vai usar no mercado, o outro vai usar no restaurante, ou uma previsão em norma coletiva trazendo valores distintos para grupos distintos. Por quê? Porque, de certa forma, as condições de trabalho, as relações de trabalho são distintas, então você pode tratar os iguais igualmente, os desiguais desigualmente na medida da desigualdade. Mas, assim, simplesmente, pura e simplesmente, eu resolver distinguir porque eu quero que, seja porque eu quero que eles fiquem em casa, seja porque eu, como empregador, quero que trabalhe presencialmente, quero incentivar um grupo ou outro, eu querer fazer uma distinção de valor, por exemplo, e isso vai ser entendido como discriminatório.
Perfeito. A Juliana falou que existe o benefício flex, que algumas empresas já estão se adequando, acho que imagino no Vale Refeição também, e para ter o Vale Refeição e o Vale Alimentação, né? Enfim, só acrescentando, Felipe agradeceu pela sua resposta. No caso da empresa com sede em outra cidade, mas que tem trabalhadores por todo o território nacional, como fica a aplicação da norma coletiva? Agradecer a pergunta aí da Fernanda. Agora, a gente tinha uma jurisprudência se consolidando, que era na sede do empregador, e agora a medida provisória trouxe isso de forma expressa, trazendo mais segurança jurídica, não sabendo se vai ser convertido em lei ou não, mas as decisões judiciais já estavam nesse sentido. No começo, a gente teve muita discussão doutrinária e jurisprudencial, eu digo começo aquele 2020, começo da pandemia, e agora a gente já teve uma consolidação que traz um pouco de tranquilidade de ser na sede do empregador, a norma coletiva da sede do empregador. Perfeito. Maria Angélica agradeceu pelo seu resumo e pela sua explicação. Temos aqui a Juliana Lisboa, acho que ainda está com a mão levantada, não sei se ela gostaria de falar, ou se gostaria de escrever a pergunta dela. Já baixou a mão, acho que já foi respondida a pergunta dela. Então, caso ninguém tenha mais dúvidas, acho que foi bastante proveitoso. E, com certeza, novamente agradeço a parceria do escritório e a possibilidade de fazer os eventos. Vamos com certeza fazer mais. E muito obrigada na pessoa da Aline, no escritório. E caso alguém tenha alguma dúvida, última dúvida, fique à vontade. Acho que já temos mais aqui. Muito obrigada. E agradecendo a apresentação. E, novamente, vamos disponibilizar a apresentação para todos os inscritos, com o contato da doutora Aline, do escritório. O meu colega Guilherme vai deixar uma pesquisa de satisfação, agora ao final, que se vocês puderem responder, a gente agradece. E, no mais, eu agradeço a Aline, agradeço a participação de todos e de todas, foi bastante proveitoso. Muito obrigada, doutora Helena. Eu quem agradeço. O debate foi excelente. Agradeço as perguntas e todos os presentes. Muito obrigada. Então, ótima tarde a todos e a gente se encontra